Alô, boa tarde, bom dia, olá a todos. Este episódio hoje do nosso podcast vai ser sobre produtividade, João. E eu vou já começar aqui a mandar-te uma pergunta super direta. O que é que tu me dizes ao conceito de trabalhar 16 horas por dia, todos os dias? Logo assim, a casca da banana logo no início, não é, António? Pronto, ok. Olha, a minha resposta provavelmente é aquela resposta que é o depende. Depende, né? Eu não vejo porque não. Se calhar a sociedade diz que não, que devemos ter uma vida equilibrada. O que é que quer que isso significa? Eu acho que se eu gostar mesmo daquilo que eu faço e se eu gostar desse processo de construção, mesmo que ele demore 16 horas por dia, eu não estou a ver porque é que não posso ter uma vida equilibrada graças a isso. E além disso, um dia não faz uma semana e uma semana não faz um mês. Por isso eu eu não vejo porque não. Agora, se eu estiver num trabalho contrariado, se eu estiver num ambiente que não gosto, estar inserido nesse ambiente 16 horas vai ser extremamente desgastante. Provavelmente no longo prazo eu não vou aguentar esse ritmo. E nesses casos eu diria que não. É a minha opinião. O que é que achas, António? Concordas, não concordas? Agora Eu- tenho que devolver a casca da banana, não é? sim, sim. João, eu basicamente concordo contigo e eu acho que é fácil para nós que somos empreendedores e para as pessoas de uma forma geral que são empreendedoras e da qual o seu rendimento depende exclusivamente do seu trabalho direto e das suas atividades como empreendedor, é fácil nós cairmos nessa tentação de trabalhar muitas horas. E de facto, se fizer sentido numa determinada altura, porque se está a desenvolver algum produto, algum projeto, alguma ideia, porque não? Trabalhar 16 horas é uma escolha, tem essa possibilidade, mas depois também não cair naquela tentação de que é a culpa pelo descanso. Muitas vezes eu acho que é uma questão que, principalmente no início, e não sei, mesmo para aquelas pessoas que são muito dedicadas, não é a palavra certa, mas para aquelas pessoas que eu não me sinto culpa por descansar, pronto, por Uhum. tirar os meus momentos de lazer, independentemente da hora que isso aconteça. Mas para aquelas pessoas em que é importante manter aquela continuidade de trabalho ali, tumba, 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 tumba sempre, pode haver esse risco da culpa por descansar. E não é possível, não é? Não é possível nós termos um nível de produtividade, não é? Sempre mantendo aquela. Mal comparando com um atleta de alta competição, não é? Todo o plano de treino tem Uhum. cargas elevadas, mas também tem cargas de descanso, também tem tempos de descanso. E depois de uma prova, depois de um jogo, depois de uma prova de alto impacto, de alto rendimento, o atleta tem que descansar, porque o organismo tem que recuperar as suas energias. E é um bocadinho assim também com o trabalho, não achas? É. Eu por acaso também estava a ouvir falar e estava aqui a pensar, eu tenho sentido isso. Nos dias em que eu não tenho produzido muito, eu tenho sentido alguma culpa, no sentido de eu devia estar a fazer algo em prol dos meus projetos. Mas pronto, é uma coisa que tenho que contrariar, porque efetivamente o que eu tenho feito é eu trabalho, 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 depois chego ali a um determinado dia em que tiro o dia, ou para a família, ou simplesmente para estar sossegado. Um, ao dia ou um período. E quando isso acontece, eu geralmente tenho depois sentido um ligeiro sentimento, um ligeiro, depende depois do nível do período. À medida que o período se estende, eu tenho aumentado o meu nível de ansiedade por falta de produtividade na minha cabeça. Embora possa não ser, porque depois ajuda-me a manter o foco. Né? Eu, por exemplo, vou fazer um treino, se eu sentir que o treino está a demorar muito, eu estou naquela do epá, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir produzir. Mas esse mesmo treino vai-me ajudar a manter o foco. Ou seja, às vezes é ali algo contra um, intuitivo, é contra-intuitivo. Yeah, Mas, estou a mas, perceber. mas concordo. Yeah, eu, por acaso, essa questão da culpa pelo período de descansar, epá, não, sempre introduzi isso na minha vida. É importante descansar e é importante recuperar energias. Eh, Às vezes, e isto foge um bocadinho do tema, mas na perspectiva de também dar aqui um bocadinho mais de envolvimento nesta questão, às vezes
não digo que é culpa, mas é o sentido da responsabilidade por saber que não fiz coisas que devia ter feito. E isso às vezes pesa-me um bocadinho, porque isso às vezes acontece. Não acontece sempre, mas às vezes acontece. Não tem a ver com a questão do descanso, que são duas coisas diferentes. Não achas? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sim, 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 sim. E depois nós muitas vezes, eu felizmente nunca me aconteceu, não sei se contigo aconteceu, aquelas situações de burnout, de exaustão ao top, em que a pessoa tem mesmo que fazer um shutdown, tem que fazer mesmo um desligar absoluto, porque depois isso acontece muitas vezes, não é? Porque se as pessoas fazem, trabalham, pois não se alimentam bem, não se hidratam bem, não cuidam do seu corpo, não descansam, etc. Vai haver uma altura que o cérebro diz assim, puf, parou, e a malta... Não sei se alguma vez te aconteceu, alguma situação de burnout, João? Não, nunca me Não, aconteceu. nunca te Não, aconteceu. Pronto, ainda não. bem, ainda bem. Não, porque Está a olhar para teus pessoas a olhar para mim. porque eu conheço pessoas que já aconteceu, provavelmente tu também já, e depois a pessoa é obrigada a desligar à força, não é? Que é muito pior, por todas as razões e mais umas. Portanto, Mas posso dizer que me aconteceu uma coisa. Quando eu estava na GNR, aconteceu uma coisa. E que agora não tem sentido. Que é o sentimento de férias forçadas. Tipo, eu cheguei a um limite em que, epá, eu estou mesmo a precisar destas férias. Tipo, eu estou a precisar disso. E agora não tenho sentido isso. E a verdade é que eu nunca trabalhei tantas horas como agora, mas eu não sinto essa necessidade de férias forçadas. Do género, eu tenho que parar. Eu estou, tipo, farto, se calhar é a palavra certa. Eu estou fazes a farto. gosto, é uma coisa que fazes a gosto. É. E então eu não tenho sentido isso. Desde que saí, e já passou um ano, ou quase um ano, vá, ainda não passou um ano. Mas desde que saí eu não tenho sentido isso e até já me tenho pensado, porque agora eu falo com um pessoal, amigo meu, que ainda está lá dentro, na GNR, ainda, e alguns estarão, não têm intenções de sair. E quando eles me dizem, estou muito cansado, não sei, eu, dentro da minha cabeça, porque já estive num lado e agora estou noutro, começa-me a acionar ali determinados gatilhos eu não posso meter na tua pele, não sei em concreto qual é a causa, mas eu sentia aquilo e agora não sinto, se calhar é a mesma coisa, não é? Se calhar há ali um determinado sentimento em que eu posso gostar muito disto, mas se calhar não estou enquadrado, não, não é propriamente o meu propósito, não é aquilo que me mete no fluxo. Então o acumular do trabalho faz este desgaste. Disseste uma coisa que eu acho que é interessante, a questão não mete no fluxo, não é uma coisa que energeticamente é boa para ti. Porque tu Isso. até podes gostar, dizer, epá, eu gosto disto, mas o teu corpo, o teu ser, a tua identidade não se identifica, energeticamente não está alinhado. Um, e aí a questão também pode, às vezes acontece do risco, é mesmo essa, como tu dizes, tu agora trabalhas muito mais horas, estás a gosto, energeticamente estás bem, mas isso também é um risco. Tu podes deixar ir, vais produzindo, vais tendo resultados, vais trabalhando mais, vais negligenciando outras coisas. Não sei se isto é uma situação que já pensaste ou que já percebeste que pode de alguma forma acontecer, mas pode levar a esse ponto. Ou seja, estou a gosto, energeticamente estou bem, vou trabalhando, sinto-me bem, porque estou satisfeito, mas de repente estou a trabalhar todos os dias 16 horas e depois não olho convenientemente para outras coisas. Não sei se para ti faz sentido poder haver essa hipótese de acontecimento. Não sei se me estou a fazer Aqui, entender. eu acho que sim. Mas há aqui duas coisas em concreto. Uma é, apesar de eu mudar de emprego, nem tudo o que eu faço é a gosto. Há coisas que eu vou ter que fazer que. Porquê? Porque eu quero o resultado final. Então, o processo, nem todo o processo que leva ao resultado final vai ter coisas que nós gostamos, né? Vai ter coisas, nem todo o processo vai ter coisas que nos metem no fluxo, depende na palavra que tu próprio pegaste de mim. Então, há aqui determinadas alturas em que uma pessoa se pode sentir, porque depois nota, né? Pode se sentir um bocadinho mais ansiosa, pode se sentir fora do fluxo, mas isso vai acontecer em qualquer coisa, porque eu posso gostar de jogar à bola, eu posso gostar de ser futebolista profissional. Eu vou gostar de acordar todos os dias às 6 da manhã e acabar a minha manhã com dois ou três treinos nas pernas e depois mais um ou dois na tarde.
Se calhar há dias em que não me vai apetecer isso, né? Os meus dias de folga, se eu tiver um nível de disciplina muito grande, eu vou gostar de ir dar uma caminhada ou quero simplesmente parar, porque o meu dia de folga mesmo assim vou ter que fazer alguma coisa. Ou então, quanto muito não seja, eu no meu dia de folga não vou poder comer o que eu quero, não vou ter a liberdade que eu quero. Então há sempre alguma condicionante em tudo aquilo que nós escolhemos. Eu peguei neste exemplo para detalhar isto. E a vida de empreendedor, e acho que tu te identificas com isso, é a mesma coisa. Tu adoras muita coisa, mas algures no processo vai ter uma coisa que tu não gostas, Yeah, ou que vais fazer com menos gosto. sem dúvida. Há tarefas que, inevitavelmente, eu não gosto de fazer. Há coisas que eu não gosto de fazer, mas são importantes e têm que ser feitas para o resultado que eu quero. Ah, o que é que eu às vezes faço? Não sei se isto poderá servir de dica para alguém. Eu tenho o doce à frente. Ou seja, eu digo, se tu fizeres isto assim, 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 que tu não gostas de fazer, mas que tens que fazer, faz parte, não há como fugir, tem que fazer. Depois de cumprir esta tarefa, vais ter a possibilidade de fazer alguma coisa que tu gostas mais, ou vais ter isto negociação comigo próprio, não é? Vais ter a possibilidade de sentar um bocadinho e ler, vais ter a possibilidade de fazer uma outra coisa qualquer que se calhar também da área profissional, como empreendedor, mas que é uma coisa que me dá gozo fazer, ok? Mas só o faço depois de cumprir a parte de Isso. qual eu não gosto. E isto é engraçado porque nós, quando criámos este podcast, um dos nossos objetivos também era, além de partilhar as nossas coisas de uma forma crua, também que os nossos exemplos possam também ser de alguma forma inspiradores para alguém, que estejam a Isso. passar um processo de empreendedorismo como nós estamos a passar. E eu encontrei, e eu acho que este detalhe é importante, eu encontrei aqui esta forma de tarefa, recompensa. Epá, isto às vezes é aquela história, é como o cavalinho, né, que recebe a cenoura, né? No final de fazer a voltinha, não é? Hum. Epá, é mal comparado, mas resulta, de facto resulta. Tem é que ser cumpridor e tem que ser honesto, porque e tal, eu se fizer isto, depois vou ter a possibilidade de ter aquele docinho, aquela cenourinha no fim. E podes fazer pelos dois sentidos, né? Podes meter a recompensa, mas se não fizeres também podes meter um castigozinho. Eu nunca entrei na parte Nunca do meteste para o castigo, só gostas de recompensas, não é? o que acontece, o castigo é não ter a recompensa, não é? Se eu não Sim. fizer, se eu procrastinar essas coisas que tenho que fazer e não fizer, ou não fizer como deve ser, eu depois também, honestamente, para comigo, porque senão deixa de funcionar. Também não vou ter o doce, não vou ter a cenourinha. Pronto. Mas de uma forma geral, tende a funcionar, tende a funcionar. E isto eu acho que é simples de se fazer e para mim tem resultado. Se para alguém aí tiver resultado, ótimo, ótimo. Está há bocadinho pegaste numa história das férias. Às vezes. Uh, Diz, das férias que eu tenho. sim, sim, mas diz isso, senão ia-te interromper o raciocínio. Não, porque tem a ver um bocadinho com aquilo que nós estamos aqui a falar, não é? Nós estamos a gosto, estamos energeticamente alinhados com isto, apesar de haver coisas que nós não gostamos de fazer, obviamente, não é? Como tu dizes, um atleta de alta competição, né? Levanta-se às 6 e tal da manhã e de manhã tem logo 2 treinos. Epá, há dias que não apetece ir treinar, não é? E acontece-me isto comigo. Às vezes há dias que não. Hoje levantei-me cedo para ir correr, não me custou, mas há dias que não me apetece levantar e vou por disciplina. Eu às vezes digo assim na brincadeira, a propósito, quando as pessoas me perguntam como é que está a correr as coisas, assim, epá, só uma cena, é a cena das férias. Pá. O meu patrão é tramado, pá. Eu durmo todos os dias com o gajo e o gajo não me deixa marcar férias. Que é uma coisa que eu tenho e ainda não consigo lidar bem com essa questão. O facto de tirar férias, mesmo férias, tipo assim, 2 semanas de férias. Eu não sei o que é 2 semanas de férias de seguida há muito tempo. Eu não consigo. Mas É porquê? uma coisa Porque que vais e tens sempre coisas para tratar ou... não me consigo organizar, porque Ok. acho que se tiver 2 semanas as coisas não vão andar, porque se eu acho que se tiver 2 semanas desligado completamente, férias é férias, não é? Uhum. Não é férias a 50%, porque senão isso não é férias, não é? Não é férias a olhar para o telemóvel, não é? Por exemplo, a questão do meu alojamento local, por exemplo. Eu introduzo-me aí daqui a bocadinho. Diz? Continua. É porque eu discordo aí um bocadinho de ti. Eu Pronto, é sinto-me isto, bem. mas isto é uma questão interna minha.
Porque eu sei Claro, é isso, é perfeitamente, isso. eu tenho a noção que se eu tiver 2 semanas de férias de seguida, as coisas vão acontecer à mesma. Eu é que Uhum. não me permito a fazer isso. É um ponto de melhoria aqui relativamente a mim, ok? Mas discordas então? Eu discordo, porque olha, é curioso que ainda esta semana estive a falar com a Cláudia sobre isso e eu estava-lhe a dizer, agora estou a preparar o evento da imersão que vai ser no. Deixa-me pensar se quando é que isso posso falar. Porque a imersão vai ser este sábado, eu estava a ver se este episódio ia sair depois ou antes, mas vai ser antes. Então eu estava a preparar o evento e o que é que eu reparei? É assim o primeiro evento presencial e é a primeira vez que estou assim a preparar muitas coisas do evento, mas reparei que ou a grande maioria, para não dizer todas as coisas, podem-se preparar à distância. E eu até comentei assim com a Cláudia, olha, não me importava nada de estar num cruzeirozinho, quando o cruzeiro estivesse em terra eu ia passear, quando o cruzeiro estivesse em mar eu trabalhava. E conseguia ter o melhor das duas vidas, que é passear e trabalhar ao mesmo tempo. Embora, se, em bom rigor, se for família, tenho consciência de que não seria possível, não? Porque os miúdos iam querer fazer outras coisas no cruzeiro. Ahm, mas eu imagino-me um bocado nesta vida de. Imagino, não é que eu a fizesse, mas eu não me importaria de fazer esta vida mista do olha, vamos uma semaninha para aqui, trabalhamos lá, ah, vamos ali visitar, fazemos uns blocozinhos, né? A nível da agenda que eu funciono por blocos. Eu tenho um bloco em que produzo conteúdo, eu tenho outro bloco em que vou responder às pessoas, porque se eu estiver a fazer multitasking eu perco. É muito comum acontecer isto. Então a minha agenda está mais ou menos organizada por blocos. Agora é o bloco em que é esta matéria, depois é o bloco de outra matéria. Então eu imaginava-me a fazer isto, mas em viagem, por exemplo, olha, agora de manhã vamos ficar aqui pelo hotel, vai ser para trabalhar, e à tarde vamos dar um passeiozinho, até ali às 6 7 jantamos e a seguir vou trabalhar outra vez. Eu imagino-me a organizar a vida assim, não me importaria. Mas isto, pronto, vai Mas da tu pessoa. dizes organizar a vida assim, de uma forma 365, ou organizar a vida assim num período de férias? Não, não, num período. Olha, Eu não consigo fazer isso porque eu tenho os meus na escola, né? Não posso simplesmente, pronto, olha, pronto, vamos. pronto. Não, era só porque eu acho que isso, João, na minha maneira de ver, cá está, ainda bem que estamos em desacordo, não é fácil, mas cá está um ponto em que Não, estamos não é em fácil. desacordo. Eu acho que energeticamente a tua gestão de energia aí, nesse ponto, ia ser catastrófico. E digo-te porquê, porque Tenho que nem experimentar. estavas de férias, nem estavas a trabalhar. Quando estivesses de férias, o António a pensar da maneira como eu sinto as coisas. Se eu tentasse fazer uma coisa dessas, eu estar de férias, ia estar a 50% com a minha energia a férias e 50% com a minha energia a trabalhar. Ou seja, quando eu estivesse num momento de lazer, eu não ia estar completamente desligado. Porque eu sabia que daqui a 1 hora ou 2, ou meia hora, ia ter que interromper aquilo porque já tinha alguma coisa agendada para fazer. E quando eu estivesse a fazer, eu ia ter, não, mas ia estar com aquela, então, mas eu estou aqui com a minha mulher, eu estou aqui com os meus filhos, eu estou com quem quer que seja. Não estou farto de férias sozinho, porque aí se calhar a coisa é diferente. Eh, a pessoa está com uma expectativa, mesmo que nós expliquemos, olha, vamos fazer um cruzeiro, como tu dizias, até, e durante a parte está bem que numa relação também é bom as pessoas estarem sozinhas, mas se estamos de férias não é para estar sozinhos, é para Não, não, estarmos mas com. atenção, há vários fatores. Eu não, por exemplo, isto não dava com miúdos, teria que ser só eu e a Cláudia. Aí sim experimentaria. Primeiro, é esse ponto. Depois, a minha teoria é uma visualização, eu nunca pratiquei isso. Pronto, Uh, ou melhor, eu achas ainda que nunca ia pratiquei funcionar? isso. Tem que experimentar. Tem que experimentar. Mas eu sou uma pessoa que Eu entra. também nunca experimentei, por isso é que eu estou-te a dizer. Por isso é que eu nunca tirei 2 semanas de férias de seguida, desde que sou empreendedor. Ma- mas tu tens aí outros fatores pelo meio, né? Tu tens uma casa de alojamento local que tens obrigatoriamente que ir lá. E se calhar tu até Não, conseguias não, com mas isso. isso é uma falsa questão, João. Eu digo porquê, porque Porque hoje. fechas as vagas. Não, não fecho. Ainda, por exemplo, ainda agora quando nós estivemos na Turquia, não é? Houve um check-in e foi o meu filho fazer o check-in.
Ok, Eu tenho, posso fazer, porque a ok. parte da gestão das limpezas, roupas, etc., isso é autónomo, é uma empresa que faz, não sou eu que faço. Não é? A parte dos check-ins, eu tenho sempre alguém, em primeira análise, geralmente é o meu filho, ou então uma outra pessoa que eu conheço, que está disponível para isso, a quem eu recorro quando não posso. Ok? E, portanto, não, isso é para mim não é por isso. É Então porquê mesmo, que não tiras? Em bom pronto, rigor. já está, se calhar, é uma crença que eu tenho. Não é? Ok, Eu tenho ok. essa consciência. Eu nem sequer penso em arriscar isso. Estás a perceber? Por exemplo, olha, falando agora assim de uma forma um bocadinho mais objetiva, na MWR Life, não é? Que é um projeto que nós estamos os dois em comum, tem a ver com a área do turismo, que trabalhamos de uma forma autónoma e independente, depende muito da conexão com as pessoas. Já agora, É para uma autónoma, forma, explica que é individual. Qualquer pessoa pode entrar e trabalha por si mesmo e empreende dentro da MWR. é isso mesmo, ok? Obrigado, João. Tem muito a ver com network marketing, não é? Tem uma forma de nós. O desenvolvimento do negócio tem a ver com o relacionamento entre as pessoas. Para mim, é impensável estar 2 semanas sem fazer um contacto. Mas porquê? Qual é o problema de estar 2 semanas sem. Eu sou racionalmente a pensar, mas para mim é completamente impensável estar 2 semanas sem contactar alguém de novo para conhecer a atividade, para conhecer o negócio. Uhum. E isso é como. Porque eu acho que, na minha ideia, é uma traição a mim próprio relativamente ao meu empenho relativamente a este negócio. Ou outra coisa qualquer. Isto é só um exemplo prático que é real da nossa vida. Não é? E não me permite isso. Ok. Pois, não sei. Eu por acaso, eh, eu acho que consigo ser um bocadinho mais literal. Eu, se definir na minha cabeça do agora é isto, agora é para isto, eu consigo estar naquilo e até me chateia de certa forma se alguém me vier interromper, porque eu tenho que estar ali. Eu consigo ser, ou seja, consigo fazer quase caixinhas e um muro a separar as tarefas, estás a perceber o que eu estou a dizer? Consigo fazer isso. Então eu. Tens? Eu não. Eu faço facilmente. Eu tenho. Até me acontece ao contrário. Imagina, eu vou cortar a relva. Para mim aquilo é um momento de relax. Eu se estiver a cortar a relva e se não tiver os miúdos lá à minha volta e eu andar simplesmente com a máquina em modo automático, a minha cabeça, o que acontece é que até vem para o trabalho. Começo a ter ideias. Começo a. Mas aquilo, ou seja, eu estou ali, mas não estou ali. Acontece-me isso com muita frequência. E não só a cortar relva, há outras coisas. A Há, mim por acontece-me exemplo, quando estou a correr. a correr não, Como, a minha como a eu correr corro não. sem música, sem nada, é quase aquela. Tenho muitas ideias quando estou a correr. E agora até tenho preparado a maratona, mas não consegui. Quer dizer, já aconteceu isso por acaso este fim de semana, fui fazer 10 km e aconteceu-me isso a meio. E acho que a Cláudia até estava a falar para mim e eu já estava lá. Vais correr uma maratona, João? Vou correr uma maratona. Epá, não faças isso. Eu também não queria, mas a Cláudia obrigou. Não, estou a brincar. A Cláudia não me obrigou. A Cláudia convenceu-me ao longo de 12 horas. Ao final de 11 horas, eu de lá lhe disse: Pronto, vai, escreve-me lá. Foi isso que aconteceu. Agora, há aqui uma outra questão que nós já começámos assim, de alguma forma, a falar, que eu acho que também está muito relacionado com a questão da produtividade. Uhum. É o nosso nível energético. Uh, e por isso mesmo, precisamente por isso, porque energia para mim não é só a energia tipo bateria, não é? Uhum. Eu fui, eu fui correr. Hoje o treino foi mais ligeiro, pronto, não foi tão forte. Mas na sexta-feira, o último treino que eu fiz foi um treino extremamente exigente, que eu senti nas pernas e no meu corpo o treino todo, tirou-me energia física, mas não me tirou energia emocional e mental para poder trabalhar. São duas coisas diferentes, ok? E eu acho que Eu aquela percebo-te. história do trabalhar às 16 horas, ou seja, estarmos 16 horas. Os 16 horas surgiu aqui, nem sei bem porquê. Pronto, é um número aqui um bocadinho aleatório que surgiu, acho eu, não sei.
estarmos aquelas, simboliza aquele trabalho excessivo. Eu acho que as 16 horas acho que é porque resta os 8 para dormir e passar o dia a trabalhar. Eu acho que é esse o simbolismo. Pronto, se calhar é por isso. Mas estar às 16 horas continuadamente naquela tarefa, além de ser fisicamente desgastante, porque vai ser, mesmo que seja uma tarefa sentada, fisicamente vai ser desgastante, mas emocionalmente e em termos de disponibilidade para fazer aquela tarefa, vai ser muito mais desgastante. E por isso eu acho que é importante haver este equilíbrio da gestão das energias e colocar aqui coisas diferentes, mesmo que sejam coisas de atividade física, porque dão-nos energia emocional, nós sabemos isso, libertamos endorfinas, nomeadamente, que nos ajuda a sentir bem e a sentir com vontade e ativos e motivados, não é? As endorfinas Exato. são maravilhosas, não é? E eu acho que o fazer essa rotina tão continuada de tanto tempo de trabalho, uma das consequências é precisamente isso. Não podemos intercalar outras coisas que são fundamentais para que nós nos possamos sentir bem. Tem a ver com a gestão das energias. Não sei o que é que tu pensas sobre isso. Eu costumo dizer que uma coisa é a nossa energia física, outra coisa é a nossa energia mental. Eu costumo dizer muito isso, do género, eu posso estar, olha, voltando aos meus tempos de GNR, eu costumava dizer que quando iniciava férias estava cansado mentalmente e quando acabava as férias eu estava cansado fisicamente, mas recarregado, E a parte boa é que é mais fácil recarregar fisicamente do que mentalmente. Então a parte mental é sempre este pau de dois bicos, né? Em que nós tentamos conciliar, é a minha opinião. E o que tu estás a dizer, o exercício físico, é um dos exercício físico, apanhar sol, vitamina D, por aí fora. Tudo isso nos ajuda no bem-estar mental. Eu acho que é ainda mais importante do que o bem-estar físico, porque o bem-estar físico, uma pessoa dorme ali um bocadinho mais e acorda bem. O bem-estar mental não. Quando uma pessoa começa a entrar ali na espiral é um bocadinho mais difícil. Então é preciso, eu posso trabalhar essas 16 horas, ou eu posso estar a minha agenda ocupada essas 16 horas, como nós estamos a falar do 16, né? Mas as coisas estarem feitas por forma a que me traga equilíbrio mental, de acordo com aquilo que são as minhas paixões. E o treino físico pode não ser uma paixão, mas para a pessoa, a nível individual, não estou a dizer que é para mim ou não, mas eu fazer aquilo por gosto. E há muitos exercícios físicos. Eu, se não gostar de correr, posso ir jogar futebol, posso ir jogar pádel, posso ir praticar atletismo, que é correr. Posso ir fazer muita coisa. Mas aqui, assim, andar. Mas aqui o importante é efetivamente nós fazermos alguma coisa. E eu acho que o desporto também é super importante. E eu acho que o desporto entra aqui na produtividade através do foco. Eu pelo menos eu sinto isso. Eu quando faço desporto, eu entre aspas, perco uma hora e meia, mas a nível produtivo eu consigo ser muito mais produtivo. Porque não é só o estar ocupado. O estar ocupado não é sinónimo de produtividade. O estar ocupado é sinónimo que o meu tempo está preenchido. Mas eu posso chegar ao final do dia, se não estiver organizado, e não ter quase nada feito. Não é verdade? E estive ocupado o dia todo. E se calhar estive ocupado o dia todo. Exatamente. Então o desporto é muito importante, na minha opinião, nesse sentido, do trazer foco, do trazer capacidade de raciocínio e por aí fora. Para mim é super importante. Porque cansa-te o físico, mas descansa-te o mental. Sim. Não é? E isso é isto que nós estamos a falar, ou seja, é poder também ter aqui este equilíbrio entre as duas coisas. E a atividade física é fundamental, e concordo contigo, João. Concordo contigo. E se eu, por exemplo, às vezes até vou correr e se tiver assim aquele solzinho agradável, que não torre, né? Até faço questão de tirar a t-shirt. E não é para mostrar, que eu não tenho nada para mostrar. Era só para trazer piada. Mas não é para mostrar, é porque o sol também é importante, a vitamina D é importante. Então claro, sim. É um antidepressivo super forte. Então eu faço questão disso. E é verdade, a gente está a bater nesta questão e é importante, porque ainda bem nós acreditamos muito nesta questão da atividade física, que tu disseste que é um antidepressivo muito, muito poderoso, e é mesmo. Olha, tenho uma história, por acaso tenho uma história para ti. Fui à Noruega em 2018
e apanha lá assim uma vaga de calor interessante. E vaga de calor para eles é 27, 28 graus. Pois era que eu ia dizer Uh, 20 picos, né? Vaga de calor, né? uh, sim. Então nós estávamos lá tranquilos e eles com isto de calor, não aguentamos isto, não sei o quê. Mas eu reparei uma coisa interessante que é eles lá a nível acho que eu diria evolução. A evolução é uma coisa individual, não é a definição de evolução. Mas eu diria que eles lá a nível de sociedade são mais evoluídos que nós, a nível de não querer saber o que é que o outro está a fazer. Então foi muito comum vê-los em parques e na altura em que eu fui havia sol até à meia-noite, 1 da manhã. Então era Ok. muito comum vê-los às 11 da noite, meia-noite, em parques, tronco nu, ou no caso das raparigas de sutiã, e no parque a banhar-se de sol literalmente, porque eles têm que tomar vitamina D. Sim, Então estavam literalmente a banhar-se em parques públicos, deitados na relva, por aí fora, mas muitos, não era um nem dois, são muitos. É o parque cheio, toda a gente deitada a apanhar sol. Porquê? Porque eles percebem esta importância do sol, porque eles não têm sol, então eles percebem a importância do sol. Eles têm que tomar vitamina D forçosamente. E quando o sol aparece, eles aproveitam. Não yeah. têm esse Tipo pudor. lagartos, né? A É, pôr-se ao é. sol mesmo. Yeah, yeah, Sim, yeah. mas mesmo raparigas, aqui em Portugal, eu acho que ainda havia algo. Tenho quase certeza que se acontecesse isto, havia muito julgamento. Pois, se calhar sim. Se calhar sim. Mas pronto, já fugimos aqui à produtividade, entramos nos Não, antidepressivos da não, vitamina ó D. João, não fugimos. Nós estamos aqui a defender de uma forma acérrima, não é? Que a Isso. atividade física regular, além de fazer bem ao corpo, é um potenciador da produtividade. Precisamente por essa questão de cansas o físico, mas descansas a mente, não é? E no teu caso também acontece, e no meu caso também acontece, e provavelmente, e esta questão do correr sozinho e sem fones foi muito engraçado e foi uma descoberta que eu não tive, que eu já corro há algum tempo, mas esta questão de eu correr sem fones não tem um ano, se calhar tem menos de um ano, porque eu corria sempre a ouvir podcasts e a ouvir música e não sei o que mais. E sentia-me bem, gostava disso. Até que, por uma questão minha, física, de um ouvido, que tive aqui um desconforto durante uma altura, deixei de usar fones durante bastante tempo. E por isso comecei a correr sozinho e descobri a maravilha, sozinho, passei a correr sem fones e descobri a maravilha que é correr sem fones. Aquela cadência, não é? Pum, 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 é quase como uma meditação. Não é? Estás ali a correr, eu de repente corro, mas não corro. O correr não é o que eu estou a fazer mais. Isto se calhar, agora de repente deu-me aqui um flash. Isto se calhar é um bocado paradoxal. Não, não é paradoxal, porque de facto estás a correr, estás a fazer a atividade física, estás a libertar as endorfinas, só que também estás a aproveitar aquele momento para que a tua mente expanda e flua de uma forma livre, sem pressão e vá para onde ela quer, sem a obrigatoriedade de teres que estar a produzir alguma coisa. Porque acho que se calhar por isso a questão da obrigatoriedade de produzir alguma coisa é que depois poderá trazer esse desgaste. Sim. E, yeah, se calhar sim. Embora eu acho que a pressão acho que é boa. Acho que toda a gente devia meter um bocadinho de pressão em si. Não ao ponto de se começar a autocensurar e a ficar frustrado por causa disso, mas é bom que eu meta pressão em mim, porque ao fim e ao cabo é essa pressão que depois me vai fazer com que eu tenha determinados resultados, não é? Agora, se eu começar a sentir frustrado, um, o que eu quero dizer é, a partir do momento em que é demais, eu vou Uhum. entrar também numa espiral negativa. Yeah. Acho que é um bocado por aí. É pressão o QB. É isso que eu quero dizer. E, e também poderá depender para cada pessoa. Há pessoas que lidam bem com pressão, há pessoas que só fazem as coisas quando estão ali no deadline, não é? E sob a pressão, e há outras pessoas que não lidam bem com isso. Um, mas aí concordo contigo, a pressão, se for demasiada, e vai dar aquela história da culpa do não descansar, não é? Agora de repente lembrei, não é? Se eu puser muita pressão no resultado e não usufruir só do processo, não é? De aproveitar o que é que eu estou a fazer e a aprendizagem que estou a tirar por ter Sim, neste processo, se eu puser muita pressão também, não me vou permitir descansar, porque estou tão é isso. pressionado com o resultado e com o que eu tenho que fazer e com as tarefas que depois não. E já agora disseste-me aí uma coisa que me despertou outra, que é a pressão não deve ser sobre os resultados finais, porque nós não controlamos os resultados finais.
A pressão deve ser sobre o processo, ou seja, o que é que nós fazemos ao longo do caminho até chegar àqueles resultados. Porque o resultado pode ter muita variável e toda a variável não depende de nós. Então nós devemos meter pressão naquilo que nós fazemos. Pá, e é claro, depois o resultado vem-nos trazer a aprendizagem de se podemos melhorar alguma coisa ou não. Eh, mas há muitas coisas, não é? Eu não, para, voltando se calhar a pegar aqui na imersão, eu não me vou autocensurar por determinado número de pessoas fazerem a imersão ou não. Eu posso-me meter pressão em mim, do género, eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para fazer com que aquele resultado seja otimizado. Mas há uma data de fatores que podem fazer com que aquilo nem sequer aconteça, se formos a ver em bom rigor. Né? Há uma data de fatores que podem, se acontecer desastres naturais assim, o evento é cancelado. E não me vou censurar por E isso, não né? só, e não só. Não, Eu acho que assim, a temática de nós nos focarmos na pressão ou no processo, no processo eu no acho que resultado. isso só por si era assunto para nós desenvolvermos num podcast, João. Porque isso é tão. De facto, é verdade. Muitas vezes as pessoas erradamente focam-se no E, resultado. e é engraçado que eu trouxe esta consciência agora, porque eu nunca a tive. É engraçado porque nós às vezes, eu não sei se tu sentes, enquanto estamos aqui a falar, estamos a reparar coisas diferentes. Uhum, uhum. Estamos a pensar em coisas diferentes que nunca pensámos, estamos a trazer consciências diferentes que nunca tivemos. E esta é uma delas. Eu, por acaso, nunca meti pressão nos resultados, mas não foi de forma consciente. Eu sempre fui muito de. Agora, se não fizer alguma coisa, vou-me sentir frustrado. Porque eu tive essa ideia, eu tive esse comprometimento, não interessa, e não o realizei. Aí sinto-me frustrado, é a minha pressão. Mas, por acaso, no resultado nunca aconteceu. Mas só estou a ter consciência agora. Mas É isso, engraçado. essa questão foi uma descoberta recente. Quando eu digo recente, pá, foi desde que eu comecei a trabalhar mais a nível do desenvolvimento pessoal, que tive essa consciência de que o foco no resultado é porcaria, não nos leva a lado nenhum. Se calhar dito assim de uma forma um bocadinho cru, pode soar a estranho. Mas é mesmo isso. O foco no resultado não é o mais importante. Tens que Mas focar já nas agora, tarefas que só, tens que uma, fazer. só uma ressalva, António. Só uma ressalva. Não é nós não termos objetivos sobre os resultados. Mas isso é Não objetivo, é, meu. pronto. Isso é Não diferente. é, sim, não é não termos objetivos sobre os resultados, que os objetivos acho que são Exatamente. importantes. Eu tenho os meus objetivos, naturalmente. A questão é, eu não me autocensurar. Se eu fiz todo o processo pelo caminho que me levasse àqueles objetivos, Yeah, yeah. eu depois não me vou autocensurar por não ter tido aqueles objetivos. Claro, claro. Agora, se forem abaixo, quer dizer, se forem abaixo ou se forem acima, eu avalio o porquê. Se for acima, o que é que eu fiz bem para replicar? Se for abaixo, o que é que eu fiz mal para corrigir? Mas o foco deve estar no processo, e sim. Sim, É só isso que estamos concordo, a dizer. concordo. É isso, e reforço. Não, uma coisa é ter objetivos. Claro que tu tens um objetivo. Tu, quando estás em qualquer atividade eh, de venda, de serviços, de produto, de qualquer coisa, não é? Tens um objetivo, não é? E uma coisa é objetivo, outra coisa é estar focado nesse objetivo. Não, eu tenho que estar focado nas tarefas que eu sei que vão dar esse resultado, que vão permitir atingir esse objetivo. E depois, como tu dizes bem, depois avalia-se. Depois avalia-se. Mas isto é o que se calhar podíamos fazer aqui um episódio Não, já só se sobre esta aponta. temática. Já Aponta, se aponta. aponta. Era a Isto aqui temática da tem muito para puxar. E olha, e diz-me uma pressão no coisa. processo versus resultado final, não é? Yeah. E eu vou aqui pegar aqui num assunto que tem a ver com rotinas. Ah, porque eu olho para a minha forma de me organizar. eh, Porque há muito aquela ideia, e não sei se será. Eu tenho uma ideia, estou só aqui. Há sempre a história da rotina. É de facto uma coisa eficaz ou é só uma questão de marketing? É preciso ter rotinas para atingir os teus objetivos? Lá está essa questão. Eh, eu olho um bocadinho para a minha vida e é muito difícil eu ter uma rotina diária, dado a não é imponderabilidade, dada a variação que eu tenho em termos de tarefas que eu preciso de fazer ao longo da semana. Por exemplo, eu tenho coisas fixas que são imutáveis
quer dizer, nada dos meus blogs é imutável, mas de uma forma geral não se mexem. Tem a ver, por exemplo, com a minha atividade da fisioterapia, não é? Tem a ver com ir a um local prestar um serviço de fisioterapia numa instituição para pessoas idosas. Pronto, é um bloco fixo, mas às vezes também se pode alterar. Mas, por exemplo, depois tem a questão dos meus alojamentos, dos meus check-ins, que são perfeitos. Olha, até mesmo, por exemplo, dar um exemplo. Neste sábado passado, as hóspedes eram para chegar às 5 da tarde, chegaram à 1 da manhã. Pronto, mas isto foi uma exceção. Ou seja, o que é que eu estou a dizer com isto? Foi o voo que atrasou ou foi no aeroporto de Lisboa? Foi o voo. Não foi. Está um A Ryanair caos, tem mas não gozado foi. tanto com Está um isso. caos A Ryanair horrível. tem gozado tanto. Tem a Ryanair, tem isto. Quando sendo o turismo um dos principais atividades económicas que contribui para o PIB nacional, não percebo como é que o É um bocado Estado ridículo, não. não é? É um bocado ridículo. Mas isso é outro assunto. Mas voltando aqui à questão da rotina. Ou seja, eu não consigo ter uma rotina igual todos os dias. Ok? Eu posso dizer que tenho uma rotina semanal. Mais ou menos a minha semana corre daquela forma. Mas tenho sempre coisas que vão sendo variadas. Mesmo dentro da minha atividade. Eu dou o exemplo novamente do alojamento. Ou seja, aquela. Está-me a faltar o tempo. Aquela intransigência relativamente à rotina, que eu à segunda-feira tenho que fazer isto porque eu tenho que ter uma rotina para ser produtivo. Às 7 da manhã tenho que fazer isto. Depois na terça-feira ao meio-dia tenho que fazer isto sempre, nem que chova canivetes. Para mim não funciona. Por uma questão muito simples. Se isso for assim tão fixo, sempre, sem qualquer tipo de flexibilidade, para mim vai ser um causador de stress. Eu gosto de saber o que. Isto não se pode confundir com, por exemplo, a Cláudia às vezes brinca um bocadinho comigo porque eu tenho que antecipar muito bem as coisas. E foi uma aprendizagem ao longo da minha vida. Eu continuo a gostar de antecipar muito bem as coisas. Saber chegar a horas, saber para onde é que vou, o que é que eu tenho que fazer naquele dia. Eu tenho que saber o que é que faço. Mas também tenho que ter a flexibilidade suficiente porque os imponderáveis acontecem. E às vezes é preciso alterar coisas à última da hora e não há mal nenhum nisso. Ou seja, resumindo e concluindo, rotina de coisas que têm que ser feitas, sim, porque eu para o meu negócio, para a minha atividade, para aquilo que eu esteja a fazer, tenho que fazer estas coisas assim, 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 não posso deixar de fazer. Mas quando as vou fazer, ter alguma flexibilidade relativamente a isso. Olha, eu concordo com tudo o que tu disseste neste ponto. Não te vou conseguir dar o contraditório, porque eu também não consigo ser uma pessoa de disciplina. Se eu vier a trazer essa disciplina intransigente e inflexível para o meu dia a dia, o resultado final é igual ao teu. Eu vou causar stress em mim próprio, não vou ser produtivo porque eu vou estar a pensar eu devia estar a fazer isto ou eu devia estar a fazer aquilo e não estou. Então eu não estou com a cabeça no presente, estou com a cabeça no que devia estar a fazer ou no futuro ou no passado ou no whatever. Eu vou estar a sentir-me frustrado por causa disto tudo. Então, geralmente, como é que eu organizo o meu dia, a minha semana, não interessa. Por exemplo, a gravação deste episódio já foi feito o agendamento foi feito com alguns dias de antecedência e está planeado. Pronto, eu sei que às X horas eu tenho que estar aqui contigo, neste caso em concreto. Tudo o resto, o que são tarefas, eu vou encaixar da seguinte forma: tarefas que é preciso capacidade de raciocínio e produtividade mais elevada, eu vou encaixar de manhã. E depois acontece-me aqui uma coisa: eu não sou grande fã de pequenos almoços, por acaso. Então, eu sinto que se estiver em jejum, o meu foco, a minha concentração é superior. Eu bebo um cappuccino, bebo um café, assim de manhã, e não faço mais nada. E eu sinto que o meu foco é superior. Então eu vou trazer todas as tarefas que precisam de foco para a parte da manhã, que precisam de raciocínio para a parte da manhã. E vou tentar deixar para depois do almoço, para o final do dia, eventualmente se trabalhar ao final do dia, depende se estou muito atarefado ou não. Normalmente gosto também de estar um bocadinho com os miúdos. Mas vou trazer todas as restantes tarefas ao longo do dia. Tarefas que são, por exemplo, uma edição de um vídeo, um agendar, um reel, qualquer coisa. Pronto. O conteúdo que é mais tipo pegar naquilo que já está feito, não tanto a ideia, porque eu também planeio os reels. Eu planeio normalmente o conteúdo. E esse planeamento se calhar vai exigir concentração, então faço de manhã, mas depois a execução passa para a tarde. Estás a perceber o que eu estou a dizer? E eu, por exemplo, vou tendo ideias e vou apontando num caderninho.
e todas as ideias, todas as tarefas que eu tenho, depois organizo de forma ao bloco da manhã ou ao bloco da tarde. Se precisar muita concentração, vá para o bloco da manhã. Se precisar de pouca concentração, vá para o bloco da tarde. Isso é Normalmente engraçado. é assim que eu funciono. Isso quase que é uma ferramenta que tu tens na organização do teu tempo. Sim, há a matriz de Eisenhower. Agora, eu estava a evitar falar dela, que era porque já não me lembro das quadrantes. Mas pronto, agora vou meter porque terreno pantanoso que eu já não me lembro bem dos quadrantes. Mas a matriz, acho que é a matriz Eisenhower que se chama, que era um presidente dos Estados Unidos em que ele dividia aquilo por quatro, que era é importante e tens que ser tu a fazer. Acho que, epá, eu acho que vou ter que fazer aqui uma pesquisa rápida, porque é super interessante. Ahm, é super interessante. Mas É olha, mas isto. enquanto É faz importante aqui. e urgente. Hã? Já tenho, já Ok. tenho, já tenho, já tenho. Imagina, é importante e urgente, tipo, fazes já, estás a perceber, ou fazes hoje, agendas para hoje. É importante, mas não é urgente, vais agendar. É urgente, mas não é importante, delegas, e se não for urgente nem importante, basicamente eliminas. É a forma como o Presidente dos Estados Unidos organizava o seu dia a dia. Eu não trago esta consciência para as minhas tarefas, mas eu sinto que há uma influência deste conhecimento na minha organização do dia. Eu Claro. sinto que há ali uma ligeira influência. Yeah. Desculpem. E relativamente a isso, tu estavas a dizer, eu por acaso eu sou um bocadinho mais anárquico a agendar as minhas coisas. Ahm, Relativamente às questões de produtividade, que tenho que pensar mais, ou que etc. É um bocadinho conforme o dia, porque talvez por isso que eu há bocadinho disse, os meus dias não são, segunda a sexta, não são iguais, são todos diferentes. E por isso também tenho que ter essa aprendi a ter essa flexibilidade. Só há uma coisa que para mim é quase imutável, é treinar de manhã. Porque é quando eu não gosto de correr à tarde. Não gosto, a meio do dia é impensável, está muito calor, não gosto. Portanto, o treinar é a primeira coisa do dia que eu faço. Eu geralmente treino de 4 a 5 vezes por semana, corro de 4 a 5 vezes por semana. É a única coisa que está ali que é acordo-me, tomo 2 copos de água, como uma banana e vou correr. Pronto, essa é a minha rotina matinal dos dias de treino. Depois o resto vai acontecendo um bocadinho conforme também as necessidades, é engraçado. Mas nós temos o pensamento relativamente à organização semelhante em termos da importância das coisas que têm que ser feitas, nós agendamos, mas a forma como nós organizamos e é engraçado. Isso pode ser também uma dica interessante para ti, porque de facto é verdade, de alguma forma o cérebro está mais disponível na parte da manhã para as partes mais criativas, não é? Uhum. E, Eu sim, também tenho essa ideia. por acaso eu não sei se tu já fizeste isto, de entrar em períodos de jejum quando tens. Eu sou fã do jejum, devo de Epá, admitir. o jejum é uma coisa que para mim é muito desafiante. Eu não gosto. Já fiz algumas coisas, nomeadamente dentro da prática do yoga. Há processos que nós fazemos. Há um processo que se chama Butta Shuddhi, que é um processo, mas é um processo que pode demorar. Há dois níveis, de 7 dias e de 14 dias, que são processos de jejum. Mas cá está, eu lido bem com eles porque sei que é uma coisa que vai ter aquele timing, vai demorar aquele tempo e sei que naquele dia posso comer aquelas coisas. Não é uma coisa continuada. Não é uma coisa que eu lido bem, eu, é com o desconforto físico de vontade de comer. Começa-me a ser um Eh, desconforto se calhar com o hábito ia lá, não sei, mas não. o que eu sinto é. Mas eu estou a ganhar consciência Imita na sobre minha isso. produtividade. Agarrando, Sim. desculpa, João. Eu, se estiver com aquela sensação de fome, que se começa-me a focar muito, estou com fome, tenho que comer, tenho que comer, tenho que comer, e começa o desconforto a ser cada vez maior. E se eu não for mesmo comer, eu não consigo produzir, porque isto Mas eu parece um já bocadinho testei. exagerado, mas acontece Sim. mesmo. Mas eu já testei. A minha amanhã é natural eu não comer. Eu tenho dificuldade. Eu se comer, muito, a não ser que o jantar seja muito leve ou assim, eu se comer de manhã não é natural para mim. Ou seja, eu às vezes sinto que tenho que, entre aspas, quase que empurrar a comida, forçar a comida aí para baixo. Não é Epá, muito não. natural para mim. E é engraçado que o meu Eu miúdo é corro igual. em jejum, desculpa, corro em jejum, ou seja, corro com uma banana. Às vezes esqueço-me de comer a banana e corro em jejum. Mas chego a casa depois do banho, tenho que tomar um pequeno almoço como deve ser, porque senão. Mas eu, se for correr, eu vou correr em jejum. Até porque se comer não, custa muito mesmo, custa mesmo muito. Eu vou normalmente correr em jejum pela manhã, mas se for correr, a fome vem mais cedo.
Se não for correr, aguento mais. Eu sinto Claro, que o meu corpo depois um precisa de desgaste nutrientes. energético maior, né? Sim. Mas o ponto em que eu queria chegar é. ehm, Se eu tiver tarefas muito atarefado e que preciso mesmo estar no fluxo, eu sinto que se comer vai ser um gasto de energia. Ou seja, é como se a tua energia fosse limitada e tu, ao fazer a digestão, a energia começa-se a focar para a digestão e não para o que tu tens que fazer. Ok, mas Estás a mas perceber o que eu estou a dizer? acontece, por isso é que dá sono depois de comer. Sim, e É quando. orgânico, não tem nada a Se fazer. o meu dia for mesmo muito importante, se aquilo que eu tenho para fazer no meu dia for mesmo muito importante, eu posso. Não é que frequento fazer isto, aconteceu-me para aí 2, 3 vezes, se calhar durante este processo de. 2 vezes, acho, neste processo de empreender, mas eu posso optar por isso. Pronto, eu vou adiar o meu almoço, ou vou adiar a comida, para ter energia, para ter foco. Ok, ok. É uma coisa que eu Sim, não me mas cá importo está. fazer. Não sendo uma coisa regular, tu tens essa energia Ah, e não, não é, não é. não Não é. é. Mas isso, mas uma coisa é verdade, né? Depois de nós comermos, o nosso corpo pede descanso físico, porque Uhum. o nosso organismo vai despender mais energia olha, os espanhóis nisso é que estão certos, lá Olha, siesta, não é? eu. Exato. É verdade, é verdade. Olha, mas eu Então, quando olha, fazia. repara que engraçado, aquela história que a gente dá culpa do descansar, nos espanhóis não existe. Culturalmente Ah, pois não, pois é, não. é imposto, no, claro que não é imposto, mas é normal haver a siesta. Não sei se ainda é hoje em dia, porque não conheço É, muito bem. eles fecham o comércio e tudo. Eles fecham o É, comércio e tudo. pronto, É. cá está, maravilha, maravilha. Mas Olha, ias dizer mas qualquer coisa. ia dizer que, curiosamente, eu jogava mais com essa questão da alimentação quando fazia serviços 24 horas. Eu, quando fazia serviços 24 horas, se eu sentisse que o meu dia era importante eu estar focado, eu adiava a alimentação. Então era frequente eu só comer, por exemplo, frequente, não é tipo uma vez por semana, era frequente quando fazia os serviços, que também não eram assim tantos, era à volta ali 2, 3 por mês. Mas volta e meia, se eu sentisse que no dia a seguir era importante eu estar desperto e ter foco, eu não acabava por adiar a alimentação, porque a energia mantinha-se. A partir do momento em que a partir do momento em que eu me alimentava, aquilo ia abaixo completamente. Eu sabia que era para a seguir era para descansar. Era para ficar na televisão, era para ficar com qualquer coisa, porque já não ia conseguir fazer mais nada da vida. Está tudo bem. E está tudo bem, sim, não Isso estou está a tudo bem. censurar. Isto está tudo E é bem. engraçado, nós temos estado aqui, todo este podcast, e estou a tomar esta consciência agora, que já demos aqui sem ser com o nome. Olha, isto é uma dica, mas acabámos por, ao falar das nossas coisas, dar dicas e sugestões também sobre a forma como nós nos podemos organizar para ter mais produtividade e falar um bocadinho da nossa experiência. Mas agora queria te desafiar numa coisa que ainda não falámos hoje, que eu acho que é muito importante, para mim é muito importante, e que tenha consciência que para muitas vezes, para muitas pessoas, é uma questão, que é a incapacidade de dizer que não. E quando eu digo a incapacidade de dizer que não, não é só a incapacidade de dizer que não ao outro, quando está a trabalhar de uma forma assalariada, ou o que quer que seja, ou a trabalhar em equipa, ou mesmo até a incapacidade de dizer que não a nós próprios. Uhum. E gostava que tu agarrasses um bocadinho nesta ideia do quanto é importante para ti teres capacidade, ou tu tens mais ou menos capacidade de dizer que não, em termos na perspectiva aqui da produtividade, como nós estamos aqui a falar. Uh, Nunca pensei muito sobre isso, para ser sincero. Não. Há um conceito, agora também, que eu já ouvi, eu identifico-me com ele, que é, tu deves de dizer sim até precisares de dizer o primeiro não. Ou seja, a nível do empreendedor, no meu caso em concreto, eu saí por iniciativa própria, então eu preciso ali de uma determinada, passar por um determinado processo até ter os resultados que eu quero. Eu, ao longo desse processo, até ter os resultados que eu quero, se aquilo fizer sentido para mim, eu vou dizendo sims. E esses sims vão enchendo a minha agenda, vão enchendo a minha produtividade, mas vão construindo aqui o que eu acho que é o meu futuro, né? O que eu acho que é os meus resultados finais. Mas vai haver uma altura, e eu acho que já está a acontecer isso na minha vida, até já comentei contigo, em que é preciso o foco. E essa quantidade de sims vai-te levar a uma dispersão. Então, tu
precisas dizer que sim até chegares ao teu primeiro não. E a partir do teu primeiro não, a partir do momento em que dizes o primeiro não, tu vais ter que perceber em quantas coisas mais vais ter que dizer não e começar a restringir para aquilo que é importante, para aquilo que concentra os teus resultados. E esses nãos que vêm a seguir aos sims, essa sequência de nãos, vai-te. Eu estou a sentir isso, mas acho que até estou a tomar mais consciência agora que estou a pensar nisso. Vai-te levar a uma concentração. E é um bocado aquele método, lei de Pareto, que é o 20% das tuas ações traz 80% dos resultados. Então tu focas nesses 20%. Como? Dizendo não ao resto. Estás a perceber? Então eu sinto que os nãos são importantes quando queres filtrar. No início tu precisas dizer que sim, mas quando tens a tua agenda a começar a ser preenchida, tu vais começar a dizer que não. E eu já senti essa necessidade na minha vida de começar a dizer que não a várias coisas. E algumas até acabamos por partilhar em privado. Mas explica-me qual é o teu. Não sei se era esta a resposta que estavas à espera ou a pensar. Era isso, é a tua perspectiva. Eu penso nisso também, porque de facto, e, desculpa, e focando um bocadinho mais aqui na nossa questão energética do empreendedor e do empreendedorismo, nós dependemos apenas e exclusivamente de nós para ter os nossos resultados, fazer o nosso processo, é muito importante dizer que não. Porque quem tem um espírito empreendedor, esse próprio espírito leva a que façam várias coisas. Uhum. Eu tenho essa perspectiva. Eu, relativamente a mim, e eu acho que de alguma forma deve haver muitas pessoas assim também. Ou seja, eu não me satisfaço apenas em fazer uma coisa. Não é? E eu reparem em mim, eu pessoalmente sou fisioterapeuta, tenho um alojamento local e desenvolvo o meu negócio na MWR Live. São três coisas Uhum. completamente dispares e diferentes e têm formas diferentes de funcionar. Portanto, eu tenho esta necessidade de fazer, sempre tive esta necessidade de fazer coisas diferentes e fazer mais coisas do que aquela que é só uma quando era assalariado. E de facto aí vou ao teu encontro, João. É muito importante chegar a um ponto em que eu digo que não, porque já me apareceram outras coisas interessantes que eu poderia fazer neste processo. Mas agora estou focado nestas três. Se eu meter aqui uma quarta, vai desequilibrar o equilíbrio que já existe entre estas três. E há alguma que eu posso chegar a um ponto em dizer que, olha, quero deixar esta para agarrar nesta, mas não é nisso que nós estamos a falar. É Sim, a não, pessoa não. ter a capacidade de dizer que não a mais uma camada. Pronto, a mais uma quantidade, porque isso vai dispersar energia, vai dispersar tempo e vai tirar tempo de descanso. E essa é outra coisa. É não aprender a dizer que não ao não descanso. Essa tenho dificuldade. Ok? Sei, e isto é muito importante. Porque tem a ver, e nós já, desde o início que já estamos a falar nisso, nós fisicamente e mentalmente não descansarmos o suficiente, nós vamos perder produtividade. E temos de É ter a verdade. capacidade de dizer que não ao não descanso, ou seja, dizer que sim ao descanso neste caso, não é? Não mais não dá. É a negação da negação, é a própria afirmação. Isto. O meu É filho isso. agora fica todo contente que ele é matemático. menos, menos por menos dá mais, não é? Não é, Vai Ricardo? chegar, ele vai chegar a este minuto. Mas Ele, é pronto, é muito interessante isto, mas é muito, muito importante. E não é preciso, não vamos transportar isto para a questão dos relacionamentos pessoais, pronto, não é a questão. Mas eu acho que esta questão é mesmo fulcral e que estamos agora a aproximar também assim do fim do nosso podcast de hoje, é capaz de ser das mensagens mais importantes que nós estamos aqui a partilhar, é a capacidade de dizer que não. Não sei se eu estou a sentir isso agora. Tudo aquilo que nós já dissemos hoje e que já falámos hoje é capaz de ser aquela. Ou seja, tenho a ideia que, muito provavelmente, nas yeah, pessoas que têm um espírito muito empreendedor, pode ser um fator de falhanço. É a pessoa dizer que sim a tudo e mais alguma coisa e de repente não faz nada de jeito. e há um chavão, só complementar aquilo que tu disseste, há um chavão no desenvolvimento pessoal que eu já ouvi várias vezes. Quer dizer, não sei se é desenvolvimento pessoal, eu é que lapei. Às vezes pode ser uma ideia errada minha. Mas há um chavão que, de forma muito resumida, é eu dizer que não aos outros é dizer que sim a mim. Ou eu dizer que não ao projeto dos outros é dizer que sim ao meu projeto. Pode ser aplicada de várias formas. Então,
Eu, ao dizer que não, eu estou-me a priorizar e não estou a ser egoísta, estou simplesmente a dizer que para mim os meus projetos são válidos e o meu tempo é válido e deve ser encarado com essa validade que merece, com essa aceitação. Yeah. E eu acho que estamos mesmo aqui a finalizar hoje. Uhum. Não achas, João? Eu acho que nós Acho que já sim. Acho que até é uma boa forma de finalizar. Com este chavão do dizer que não aos outros é dizer que sim a mim. Yeah. E se calhar podíamos agarrar mesmo nisto e lançar o nosso desafio, mesmo agarrando nesta ideia do não. O que é que tu achas? Lança aí, força. Lança. Então, qual é o desafio? É vocês, depois de ouvirem este podcast, conseguirem olhar para aquilo que estão a fazer, para as vossas ações, para as vossas atividades, para aquilo conforme estão a organizar a vossa agenda semanal, a vossa agenda mensal, e até que ponto estão a ter essa capacidade de dizer que não. Dizer que não a adicionar coisas ou dizer que não ao não descanso. Ou seja, ter a capacidade de dizer que sim ao descanso. Uhum. Mas não só. Depois também é importante uma coisa, é eu, ao ter essa consciência, o que é que eu vou fazer com esta informação? Olha, eu Eu adoro vou- essa do trazer consciência às coisas. Eu devo de admitir. Exatamente. Porquê? Porque Eu eu, a vou partir ter, do momento em que eu tomo consciência de uma coisa, é-me difícil ignorar. não me posso mentir a mim próprio. Eu Nada, já não. sei disto. Então, E o trazer agora? consciência é poderoso, pá. O trazer consciência é muito Exatamente. poderoso. Ou seja, Tragam essa depois consciência. ao trazer consciência disso, o que é que eu vou fazer com isto? Eu estou a ter capacidade de dizer que não? Eu não estou a ter capacidade de dizer que não? Pronto. Era este É o isso desafio mesmo. de hoje. É isso mesmo. Por Está isso bem? fica aqui o desafio lançado. Metam aí like, subscrevam e deixem os vossos comentários de assuntos que gostariam que nós falássemos. Eventualmente pessoas que estariam disponíveis para vir cá. Nós já estamos a fazer outros convites, mas estamos abertos a pessoas diferentes. Por isso deixem aí nos comentários, subscrevam e metam aí o like no vídeo se chegaram até ao final. É porque acharam isto interessante e se acharam o podcast interessante é a única coisa que nós vos pedimos. Tá? Até para a semana. Obrigado, João. Abraço.